Boa noite, queridos. Vixe, eu me senti aquele menino lá do ônibus que dá bom dia e o povo fica tudo calado, deixa o bichinho no vácuo. Boa noite, queridos. Amém, graça e paz. Se anima no Senhor. A alegria do Senhor é a sua força, amém? Você crê nisso? Então se alegre, se alegre. Fique sorrindo. Sorrir é melhor do que chorar. E chorar entope o nariz. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te render graças nessa noite pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Pai, nós abrimos o nosso coração com muita humildade, Pai, para receber a tua palavra nessa noite. Fala com cada um de nós, toca nos nossos corações e que essa palavra encontre em nossos corações um bom lugar para germinar e para frutificar. Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, para que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento seja notório a todos os que nos rodeiam, que as pessoas que nos cercam, elas possam ver o nosso crescimento, o como o Senhor tem mudado as nossas vidas, o como nós somos diferentes depois que te conhecemos. Nós não somos mais os mesmos. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, Pai. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, para glorificar o teu nome aqui na terra, para cumprir um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nesse lugar, e para logo mais nos encontrarmos contigo e vivemos para sempre, Pai, para sempre contigo. Obrigado, Jesus, porque essa representação que está aqui diante de mim da ceia, daquela última ceia, é a garantia de tudo isso, é a lembrança de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Essa mesa está a nossa salvação, e por isso nós somos gratos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar sobre algumas, na verdade, duas operações da graça na nossa vida, amém? Eu quero que você entenda. De vez em quando você dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e olha se ela está dormindo, porque eu já estou vendo algumas pessoas querendo cochilar, amém? Você teve a tarde todinha para dormir, eu mesmo aproveitei, amém? Então se você não dormiu à tarde, querido, só depois do culto, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, fica conectado. Eu digo sempre, você é o guardião do seu sacrifício. Então se você está aqui, você veio, então cuide para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Não saia daqui depois dizendo, foi o que mesmo? Eu nem sei o que foi pregado. Então era melhor você ter ficado em casa dormindo, porque se você está aqui, aproveite esse momento. Quantas e quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão, e muitos dos que não estão aqui não vão terminar esse dia bem, infelizmente. Mas já que você está aqui no melhor lugar, aproveite, em nome de Jesus. Glória a Deus. As duas operações da graça. A primeira é a salvação. Aqui está a salvação diante de nós. Jesus Cristo é a nossa salvação. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim no 22, verso 22 do capítulo 20. Eu vou ler na King James fiel. Diz assim: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. E olha só, esse sopro
essa palavra traduzida é a mesma que a palavra que está lá em Gênesis 2:7. É a mesma palavra. Quando Deus soprou o espírito de vida no homem. Aleluia. E aqui ele está novamente repetindo aquela mesma cena que Deus fez lá no princípio. Ele está soprando vida nos apóstolos. Essa vida já foi soprada em você, quantos já receberam esse sopro de vida. Então, se você já recebeu esse sopro, você é salvo. E salvação, ela contempla muitas coisas. Você foi liberto do poder do pecado. Aleluia. Você foi liberto do poder do pecado. O pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Ao menos que você dê domínio a ele. Se você não der, ele não tem sobre você. Ele não vai te pegar a força e fazer você pecar. O pecado nasce no coração do homem, quando ele começa a dar vazão para algumas coisas que não são dignas nem sequer de ver, nem de falar, nem de ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Então você é livre do pecado, você foi livre da doença. Ah, mas então por que de vez em quando eu adoeço? Sim, a doença ela pode vir, mas ela não deve ficar no seu corpo. Do mesmo jeito que o homem peca, apesar do pecado não ter domínio, o homem peca, o homem se arrepende. E a Bíblia diz que se o homem se arrepende, ele tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então esse Jesus Cristo justo, ele perdoa o teu pecado quando você erra. Da mesma forma, quando você está doente, mesmo Jesus já levando sobre si as nossas enfermidades, como está lá em Isaías 53, ele levou no corpo dele todas as enfermidades, o castigo. Então, Deus está me castigando. Ei, para com isso, Deus não vai te castigar. Isso é coisa que os nossos pais falavam no passado. Olha, não faça isso não, senão o papai do céu castiga. Mas não, Deus não faz isso, porque o castigo que pesava sobre nós, Jesus Cristo levou. Isaías diz: o castigo que estava sobre nós, Ele levou no madeiro, que pesava sobre nós. Ele nos livrou de toda maldade, de toda mentira, de tudo que nos fazia mal, de tudo aquilo que era mortal para as nossas vidas. E não apenas fez tudo isso, mas nos deu a salvação, ou o direito de viver para sempre com o Pai. Vida eterna. Aleluia. Você sabe que nós somos eternos de todas as formas? Você é uma pessoa, um espírito, na verdade, que habita no corpo, que tem uma alma e possui uma alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas deixa eu dizer, o seu homem verdadeiro, o seu eu verdadeiro, é o espírito. O homem que não tem Jesus Cristo, ele tem um espírito, mas um espírito separado de Deus. Morte, entenda, morte é separação. Então, quando o homem pecou, Deus disse: se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Mas o homem não morreu fisicamente. O que Deus estava falando era do homem espiritual. E houve ali uma separação espiritual entre Deus e o homem. Mas Jesus já resolveu esse problema. Amém? A representação dessa separação era um véu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário, ele se rasgou do alto até embaixo. E diz que o véu que separava
Ele agora já não separa mais. Então hoje não há mais separação entre você e Deus. Nós fomos novamente aproximados de Deus. A conexão perdida lá no Éden foi novamente restituída através de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Jesus Cristo é a nossa salvação, é o nosso tudo. Aleluia! Gratidão, 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 muitas gratidão. Porque Ele não desistiu. Quantos que começam coisas e desistem no meio do caminho, mas você não foi chamado para desistir. Diga assim: eu não vou ficar pelo meio do caminho. Meu destino é o céu. Diga: o meu destino é o céu. Oh, aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz também, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, no Evangelho de Lucas. Oh, glória a Deus. 24:49. Eu vou continuar na King James fiel. E diz assim: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E as duas operações da graça, eu falei: a primeira é salvação, e a segunda é você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Na verdade, a melhor maneira de se viver era viver sempre transbordante do Espírito Santo. Mas nós sabemos que isso é um nível que não é muito fácil. Não é que não seja possível ser alcançado, mas para cada um de nós que vive no dia a dia, quem trabalha, quem sabe, se envolve em tantas coisas, nem sempre é possível você viver sempre cheio. Mas você não pode ver a água da sua caixa baixando, ou a água do seu copo vai baixando e você não faz nada. Você não pode fazer isso. Vai completando. Amém? Quem está comigo? Então não deixa você ficar: estou passando uma fase, eu estou um pouco desconectado da igreja, eu estou um pouco desconectado de Deus. Ei, como assim? Ele está dentro de mim, Ele mora dentro de mim, e Jesus disse que Ele estaria todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Então Ele está dentro de mim. Então não tem essa conversa de: hoje eu estou assim, sabe, estou com vontade para a igreja, que eu estou tão vazio. Bom, se você está vazio, aí você tem que ir para a igreja mesmo. Se você está se sentindo vazio, você tem que estar onde você pode ser cheio. Porque se você ficar em casa, você vai ficar em casa vendo redes sociais, você vai ficar vendo televisão, e isso não vai encher o teu cálice. Isso não vai fazer você ficar cheio do Espírito Santo. Eu estou me sentindo tão fraco, que eu não estou nem com força de ir para a igreja. Olha, pode faltar força para qualquer coisa, menos para você vir à igreja. Quando você estiver se sentindo fraco, use essa fraqueza para as redes sociais. Hoje eu estou tão fraco que não vou abrir nenhum Instagram. Hoje eu não quero ver Instagram. Hoje eu não quero ver TikTok. Eu não quero ver nada, que eu estou muito fraco hoje, me sentindo tão fraco. Hoje eu só quero ler a Bíblia para ver se eu fico mais forte. Sabidinha. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque em você mesmo, você não vai se sentir forte. Mas você tem que se lembrar que existe uma força dentro de você, que não te deixou. Isso é apenas uma coisa da tua mente. Eu estou me sentindo assim, sabe, eu acho que eu não sou nem crente mais, eu acho que eu estou até desviado.
Isso pode ser uma coisa da tua mente, pode ser também uma verdade. Cruz credo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas, olha só, ele diz assim, no 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí ele diz, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Para que esse poder? Não, esse poder não é para você ficar fortinho, não, sim, dos músculos. Esse poder é para te dar ousadia, para você cumprir a sua missão aqui na terra. Porque veja bem, se não fosse necessário esse enchimento do Espírito Santo, ou se não fosse necessário que você cumprisse algo aqui na terra, somente a salvação já estava tudo feito. Somente a primeira parte já estava realizado tudo. Você não precisaria desse enchimento do Espírito Santo. Mas se Jesus disse, deu uma ordem, fiquem aqui em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Então, se tem poder, é para alguma coisa. Por exemplo, quem aqui assiste filme da Marvel? Gente, vocês vão cear daqui a pouco, hein? É melhor, né? Não é melhor falar a verdade? Quem assiste filme da Marvel? Eu assisto pouco, mas assisto. Sou meio relaxado para assistir filme. Então, olha só, aqueles heróis, cada um deles tem um poder, não é assim? Mas o poder dele é para usar, tem uma finalidade, sim ou não? E é interessante que tem determinada hora no filme que o poder de um não serve para aquela situação. Aí tem que ser aquele outro. O outro vem e resolve com o poder dele. Em outra situação já é o outro com o seu poder. Trazendo para o nosso contexto de igreja, não é diferente. Nós somos revestidos com poder. Mas existem dons diferentes em cada um de nós. Você foi ungido, revestido com poder para uma determinada coisa. Então você sabe o chamado que Deus tem na sua vida. Você sabe aquilo que arde no teu coração. Então não pare de fazer. Por que você não faz se você sabe? O que está impedindo você de realizar aquilo que Deus te chamou para você fazer? Porque se você foi revestido com poder, é porque existe algo para você fazer que somente você tem que fazer. Aleluia. Quantos aqui foram revestidos de poder? Me ajuda aí. Então olha só, nos capítulos, a gente não vai ler esses capítulos porque são muitas passagens, mas vocês vão ver pessoas, e você pode colocar isso como dever de casa, pessoas que foram cheias do Espírito Santo, e alguns capítulos eles mostram essas pessoas, e você vai ver, por exemplo, capítulo 8, capítulo 9, 10 e 19 de Atos, pelo menos esses, tem lá pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas se você for lá e você ler, você vai ver que tem um propósito para esse enchimento. Nunca foi para ele ficar bonitinho, dançando. Você pode até dançar também, não tem problema nenhum, mas não foi para isso. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Aleluia, olha só. E depois você dá uma conferida lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 14.
no verso 26. Entenda isso, igreja. Olha só, você não vem para a igreja, apenas para receber. Primeiro ponto. Hoje eu vou para a igreja para receber, porque a primeira parte do culto, você vem para dar. Tivemos um louvor hoje de 45 minutos. Então esses 45 minutos é o momento em que você dá, que você adora ao Senhor, que você dá a Ele a adoração, adora ao Pai, amém? E depois vem a parte onde você vai receber conhecimento, receber a palavra do Senhor, para que a sua vida seja fortalecida, você seja edificado, com propósito. E aqui eu gosto muito quando Paulo fala, no capítulo 14 de 1ª carta aos Coríntios, ele fala sobre a questão da ordem no culto. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, vou dizer de novo. Quando a gente lê 1 Coríntios do capítulo 14, a gente fica com saudade, fica até com vontade de ter uma igreja assim hoje. Uma igreja mais bagunçada, entre aspas, espiritualmente. Porque Paulo teve que falar para o pessoal: gente, vamos com calma, gente. Vocês estão muito afogueados, mas o fogo está tão grande que está atrapalhando um pouco o culto. Deixa comigo. Ele fala sobre a ordem, a necessidade de ordem no culto. Mas não era porque as pessoas estavam bagunçando, era porque as pessoas não tinham maturidade sobre os dons, sobre o fluir do Espírito na vida dela. E aí todo mundo queria profetizar, e outro profetizava, e outro fazia uma coisa, e daqui a pouco quem estava falando, pregando, não podia nem pregar. Imagina, eu estou aqui pregando e você começa a se levantar aí e começa a profetizar, o outro profetiza de lá, o outro profetiza de cá. Aí daqui a pouco a gente tem que parar o culto para esperar os irmãos profetizarem, para a gente continuar. Mas hoje nós estamos precisando de ordem no culto, mas o inverso. Hoje está faltando essa ordem que aqui ele fala aqui, ó, e eu vou dizer qual é a ordem para vocês. Se não tiver isso, o culto está fora da ordem. Ele diz assim no 26: como então, irmãos, quando vos reunis, olha só, quando a gente se reunir como hoje, cada um de vós tem um salmo, um outro tem uma doutrina, o outro tem língua, o outro tem uma revelação, que pode ser uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, discernimento de espírito. O outro tem uma interpretação de línguas. Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Escuta bem. Então, vamos dizer, esses ingredientes, eles são necessários para um culto onde de fato as pessoas vão sair daqui edificados. Não depende apenas do músico, não depende apenas do pregador, depende de você chegar aqui cheio do Espírito Santo. Não vir apenas para se encher, mas chegar cheio do Espírito Santo. E aí você vai começar a ter essa sensibilidade. Você vai começar a salmodiar o Senhor no momento de louvor, no momento de adoração. Você não vai ficar preso apenas a uma letra que está passando ali. Você vai cantar um novo cântico. O novo cântico vai fluir da sua vida, do seu espírito para Deus, porque o seu espírito ele está conectado com o Espírito de Deus. Então coisas vão fluir dentro de você. Você não pode ser um crente adormecido no momento da adoração. Um crente que não entrega. Um crente que não adora é um crente que não entrega. Egoísta, só quer receber. Não.
Você vem aqui para dar ao Senhor. Você vem aqui para dar ao seu irmão que está do seu lado. Eu estou cheio, mas meu irmão está vazio. Encha seu irmão, queridos. Mexa com ele. Tire ele da zona de conforto. Mostre a realidade dos céus para ele, para que ele entenda qual é o chamado na vida dele. Adoradores, você não pode ir para o céu com a sua mente que você tem hoje, com o comportamento que muitos têm dentro da igreja. Eu não gosto de adorar. Não vá para o céu. Não vá para o céu, porque lá é adoração 24 horas. Mas é porque demora muito. 40 minutos é muito tempo, pastor. Imagina 24 horas. Então vai fazer o que no céu? Oh, aleluia. Seja um crente cheio do Espírito. Chegue transbordando. Chegue com vontade, com ânimo. Bom ânimo. Um canto do pastor Mauro. Já ouviu a música do pastor Mauro, Bom Ânimo? Tem que cantar essa música, pastor. Toda vez de começar, bota logo bom ânimo, para o povo despertar. Mas chegue aqui fervoroso de espírito. A Bíblia diz: sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. E servir ao Senhor não é apenas nos servir dentro da igreja, é em todos os contextos. Se renda ao Senhor. Eu tenho certeza que quando você não era crente, você se derramava no mundo, pulava, corria atrás do trio elétrico, ficava bem pertinho com o ouvido aqui assim, naquelas caixinhas pequenas. Chega o coração, fazia tum, 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 tum. Parece que o cara está mexendo tudo por dentro. Aleluia. Por isso que tem alguns irmãos que quando se convertem, botam na igreja aquele som mesmo, pocando, que eu acho que ele ainda está com a audição, ainda não foi restaurada. Aleluia. Mas querido, olha só, isso precisa haver, precisa existir dentro dos cultos. Você precisa chegar aqui sabendo que você tem algo dentro de você para dar. Você só não vem para aqui para receber. Aleluia. Aqui no comentário que tem aqui na Bíblia diz assim: Paulo revela em linhas gerais como se desenvolvia o culto na igreja de Atos. Alguns elementos como o salmo e a palavra de ensino provinha do costume judaico de se adorar a Deus no Antigo Testamento e que fora assimilado pelas sinagogas. O termo salmo se refere a poemas e músicas compostas por membros da igreja ou recitações de antigos salmistas de Deus, como Davi, o mais apreciado. A mensagem de ensino ou instrução tem a ver com a exposição da boa doutrina. A revelação diz respeito às profecias e, finalmente, às expressões de louvor e adoração por meio de línguas estranhas, sempre acompanhadas de interpretação para a devida compreensão de todos os ouvintes. Aleluia. Salmo, hinos de louvor a Deus. O doutrina, 5 elementos. Pode escrever aí no seu rascunho se você gosta, ou se não gosta, não precisa fazer. Salmo, hinos de louvor, doutrina, um ensino da palavra, línguas dadas pelo Espírito de Deus, como manifestação do Espírito Santo de Deus. Interpretação, interpretar línguas. Revelação, conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito. Aleluia. Eu estou falando de quê? Aleluia. Das duas operações da graça. Salvação e você ser cheio do Espírito Santo. Você não está aqui apenas porque você queria ser salvo e não queria ir para o inferno. Você está aqui porque Deus tem algo mais para a sua vida.
Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém. Quantos têm sonho ainda não realizado? Levanta a mão. Queria chamar o Ministério de Música. Vamos cantar essa música.